Este vídeo contém relatos reais de violência e assassinato que podem ser perturbadores para algumas pessoas. Recomendamos discrição, especialmente para públicos sensíveis ou menores de idade. Em 1979, duas meninas encontram um homem perturbador em Huntington Beach antes de uma delas desaparecer. 12 dias depois, apenas o crânio dela é encontrado. Esse retrato falado é então divulgado em todos os jornais antes que o próprio detetive veja seu suspeito na televisão, vencendo o programa The Dating Game e beijando sua próxima vítima. Mas ninguém poderia imaginar que Rodney Alcala era um serial killer suspeito de matar 130 pessoas, até que uma menina de 8 anos que sobreviveu voltasse para derrubá-lo. Em 1965, 13 anos antes do episódio de The Dating Game ser gravado, Morgan Rowan, de 13 anos, acabou de se mudar para North Hollywood com sua família. A jovem tímida frequenta uma escola católica e está aproveitando a vida livre e descontraída da Califórnia. Nessa noite em particular, ela está saindo com uma amiga em seu lugar favorito, o Hula Baloo Club, uma famosa casa noturna que atrai até as maiores celebridades. Enquanto elas estão paradas no estacionamento, esperando para ver as bandas chegarem, Morgan vê dois caras mais velhos olhando para elas e sorrindo. Sua amiga diz para Morgan: "Ei, aquele é o Rod." Ele era alto, atraente, ele era muito carismático. Ele realmente atraía as pessoas para perto dele. As garotas jovens o adoravam. Elas simplesmente o amavam. Ele continuava olhando para nós, sorrindo, piscando, brincalhão. Eventualmente, ele meio que acenou para a gente ir até lá. Depois de alguns minutos, a amiga da Morgan vai embora para encontrar alguém, deixando-a sozinha com os dois caras, com o Rod. Mas Morgan não se importa, pois o acha interessante. Ela até gosta da atenção extra que ele dá para ela. Eu queria a atenção dele e ele colocou o braço em volta de mim, me abraçou forte, sorriu e riu. Mas enquanto Morgan pensa que Rod está flertando, ela não faz ideia das verdadeiras intenções dele. Ele agarrou meu braço. Acho que ele bateu minha cabeça contra a parede porque eu fiquei inconsciente. Quando acordei, tinha algo pressionando forte contra o meu peito. Quando ela recobra a consciência, está de pé, encostada na parede, imobilizada. Morgan percebe que Rod empurrou um container de lixo contra ela. Ela foi brutalmente espancada enquanto estava inconsciente, mas Rod não está em lugar nenhum, então ela consegue se soltar. Eu corri, bati na porta e o dono do clube chamou a esposa dele. Ela me ajudou. Depois disso, eu fazia questão de ficar longe dele. Pelos 3 anos seguintes, Morgan se certifica de não ter contato com Rod. Seu espírito fica abalado, mas com o tempo, ela volta a sair com as amigas até o final de agosto de 1968. Quando eu tinha 16 anos, descobri que íamos nos mudar de volta para Nova York. Eu fiquei tão chateada com isso. Eu não queria deixar meus amigos. 4 dias antes de se mudar de volta para Nova York, Morgan e seus amigos decidem sair para comemorar uma última vez na Sunset Strip. Havia centenas de pessoas andando pela rua, cantando, dançando ou fazendo qualquer coisa. Você simplesmente conversava com qualquer um. Rod simplesmente apareceu de repente no meio da multidão e eu fiquei completamente assustado. Morgan tenta ignorar e seguir com sua noite. Ela não quer estragar sua última saída com os amigos. Talvez 1 hora depois, meus 2 amigos chegaram e disseram: "Vamos, todo mundo vai para o IHOP, você quer ir?" Então entramos no carro. Meu amigo Mike estava de um lado, minha amiga Eve estava do outro. Eu estava no meio. De repente, Rod entrou no banco do motorista e simplesmente saiu dirigindo. Morgan está apavorada. Ela não contou aos amigos sobre o incidente com o lixo e enquanto estão indo para o restaurante, Morgan não sabe se deve fugir ou fingir que nada aconteceu. Entramos no restaurante e ele basicamente me ignorou. Levantei e fui ao banheiro e passei por um telefone público. E, meu pai sempre colava uma moeda de 10 centavos dentro de todos os meus sapatos para que eu pudesse ligar pedindo ajuda se estivesse em apuros. Então peguei a moeda de 10 centavos e fiquei ali parada, pensando sobre isso. E eu tinha 4 dias com meus amigos e queria estar com eles, então não liguei para o meu pai. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria ligado para o meu pai. Quando ela volta para a mesa, Rod está dizendo a todos que vai levá-los de volta de carro.
Morgan não diz uma palavra, torcendo para que aquilo fosse o fim, e entra no carro mais uma vez. Mas enquanto eles voltam dirigindo para a strip, Rod de repente faz uma curva e para em uma casa. Ele diz para Morgan e seus amigos: "Entrem, pessoal, estou dando uma festa." Meus amigos acharam isso ótimo. Estava barulhento. Música alta, pessoas conversando. Eu estava ansiosa para ir embora e não queria sentar, então fiquei andando de um lado para o outro. Em um determinado momento, eu me afastei um pouco dos meus amigos, apenas por um breve instante, e ele simplesmente apareceu de repente do nada, me agarrou com força e me jogou violentamente para dentro do quarto dele. Enquanto Morgan cambaleia no chão do quarto, Rod pega uma barra de metal e a encaixa em suportes de cada lado da porta, impedindo que alguém a abra. Eu comecei a perceber que estava encrencada e só continuei recuando até encostar na parede. Tentei ser corajosa e disse: "Você sabe que não pode me manter aqui." E ele simplesmente me deu um soco entre os olhos com toda a força que pôde. Rod então pega uma faca e corta a gravata do pescoço dela. Eu pude sentir o sangue começar a escorrer e me lembro de pensar: ele cortou meu pescoço. Eu vou morrer. Com a faca na mão, Rod corta o resto das roupas dela, deixando-a nua. Enquanto ele se levanta para tirar a própria calça, coloca a faca no chão, fora do alcance de Morgan. Eu podia ver a faca ao meu lado e meio que fiquei fixada nela e continuei pensando: se eu conseguir me mover para ficar em cima da faca, ele não vai conseguir pegá-la e me matar com ela. E ele me estuprou. Eu lutei muito. Eu era virgem. Isso foi completamente devastador. Comecei a sentir como se estivesse realmente despencando em um abismo muito longo, cada vez mais sombrio e profundamente sem fim. Eu rezava para que aquilo acabasse. Rezava porque eu sabia que ia morrer, mas de repente houve muita confusão. Embora a música alta tenha impedido que alguém na casa ouvisse o que estava acontecendo no quarto do Rod, os amigos de Morgan perceberam que ela estava desaparecida. Enquanto eles batiam na porta, Rod ficou furioso e descontou em Morgan de forma violenta. A jovem estava perdendo a noção da realidade, mal conseguindo se manter consciente quando, de repente, a janela ao seu lado se estilhaçou. Meu amigo Mike tinha arrombado a janela. Eu conseguia sentir o ar fresco. Todo mundo entrou correndo no quarto e ele estava lá, nu da cintura para baixo, com meu sangue por toda a camisa, e disse: "Levem ela." Se meu amigo Mike não tivesse quebrado a janela, eu definitivamente não estaria aqui hoje. Morgan sai correndo para as ruas, vestindo apenas uma blusa rasgada. Seu amigo Mike a alcança e implora para que ela peça ajuda, mas Morgan é irredutível. Ela não quer que seus pais saibam o que aconteceu. Eu só sabia que nunca, jamais poderia contar para minha mãe ou meu pai. Eu nunca poderia fazer isso com a minha mãe, nunca. Minha mãe era frágil. Minha mãe não teria conseguido lidar com isso. Ela concorda em ir para a casa de Mike para que possa ser cuidada. Um policial apareceu. Eu não tenho certeza de quem ligou. Eu realmente não queria falar com ele porque não queria que meus pais soubessem. Eu não fui nada cooperativa e ele foi embora. Independentemente de ela querer ou não levar isso adiante, o policial tinha informações suficientes e isso deveria ter sido relatado. Mas não foi. Quando cheguei a Nova York, a pessoa que eu era tinha desaparecido. Eu estava melancólica, quieta e perturbada. Meus pais achavam apenas que eu estava triste por ter saído da Califórnia e que eu estava chateada. É outubro de 1968. Morgan está morando em Nova York há algumas semanas, fazendo de tudo para esquecer o ataque que sofreu quando recebe uma carta pelo correio de uma das garotas que estava lá naquela noite. Quando abri a carta, um recorte de jornal caiu no chão e dizia que Rod Alcala havia estuprado e quase matado uma menina de 8 anos. Fiquei arrasada. Foi culpa minha. Eu não tinha feito nada. Eu poderia ter impedido isso. Eu deveria ter contado aos meus pais. Eu deveria ter feito alguma coisa. Eu deveria ter voltado àquela casa e matado ele eu mesma. Então eu tentei ligar de volta para Los Angeles, tentei entrar em contato com alguém, mas eu não tinha nenhum nome para procurar. Eu nem sabia se ela tinha sobrevivido. Isso me destruiu. Eu sonhava com ela o tempo todo.
ela não tinha nome nem rosto, ela era apenas uma espécie de fantasma. Eu ia à biblioteca e procurava o LA Times em microfilme, buscando qualquer coisa que me dissesse se ela tinha sobrevivido ou não. Rodney Alcala, o homem que Morgan conhece apenas como Rod, está em todos os jornais que ela encontra e mesmo assim não há notícias de sua prisão. O homem, ao que parece, desapareceu. O que ela não sabe é que Rodney Alcala também viajou para Nova York. O senador Kennedy foi baleado. O tiro veio de um apartamento. Aqui é Bill McCrary, em North Tarrytown, com uma reportagem sobre a descoberta do corpo da filha de um milionário, desaparecida há 11 meses. E neste momento, o corpo da senhora Hoover está no escritório do médico legista aqui em cima, onde estão tentando determinar se houve crime em sua morte. O ano é 1971. 3 anos após o ataque a Morgan, 2 meninas entram na agência dos Correios em New Hampshire, a menos de 300 milhas de onde Morgan mora. As meninas notam uma foto na parede atrás do balcão que diz: "Os mais procurados do FBI". Nela está a foto do conselheiro do acampamento de verão delas, um homem que elas conhecem como John Berger, mas o papel diz Rodney Alcala. Eu recebo um telefonema e é o FBI de New Hampshire. Dizem: "Ei, pegamos o seu cara, Rodney James Alcala, está sob custódia." Eu disse: "Vocês o têm sob custódia? Fantástico." Parece bom demais para ser verdade, mas Alcala de fato foi preso depois de se mudar para o outro lado do país e mudar seu nome para John Berger. Ele estava realmente trabalhando em um acampamento para adolescentes e eu tinha informações de que ele estava namorando a filha adolescente do dono do acampamento. Acontece que Alcala havia propositalmente conseguido um emprego como professor de fotografia em um acampamento de verão exclusivo para meninas. A polícia só pode imaginar que ele estava planejando sua próxima vítima. No dia 12 de agosto de 1971, eu peguei e levei-o ao aeroporto, voei com ele de volta. Pegamos o nosso cara, sabe? Ele vai para a prisão por pelo menos 20, 30 anos. O detetive Steve Hodel está convencido de que este é um caso simples, que ele tirou Rodney Alcala das ruas para sempre, mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Alcala é acusado de sequestro, estupro e tentativa de assassinato. Com as evidências físicas encontradas em sua casa, com várias testemunhas oculares e com a identificação de Rodney Alcala pela vítima, o caso contra ele desmorona porque uma testemunha-chave está faltando. Naquela época, fui até a biblioteca e pesquisei, e dizia que a menina de 8 anos não tinha conseguido testemunhar. Isso partiu meu coração. Achei que ela tinha sofrido graves danos cerebrais. Eu achava que ela não teria uma vida. Eu fiquei realmente magoado. Quando a promotoria soube que essa menina de 8 anos não poderia testemunhar, decidiram oferecer a ele o que é conhecido como um acordo judicial. Alcala aceita a acusação de abuso infantil em troca de uma sentença reduzida, mas a pena que o juiz decide dar a ele surpreende a todos. De 1 a 10 anos de prisão, o que significa que Rodney Alcala poderia ser libertado a qualquer momento após 12 meses, se conseguisse convencer a Junta de Liberdade Condicional de que estava reabilitado. Em agosto de 1974, após apenas 34 meses na prisão estadual, a Junta de Liberdade Condicional libertou esse homem para o mundo, para a sociedade. Acho que porque ele era tão persuasivo e habilidoso quanto era... Acho que ele usou sua magia mental nesse psicólogo e essa recomendação saiu. Ele está bem agora, está curado, pode voltar para a sociedade. Mas Rodney James Alcala ainda não mostrou ao mundo que tipo de monstro ele realmente é. É 20 de junho de 1979, 5 anos após Alcala ter sido libertado da prisão. Robin Samsoe, de 12 anos, e sua amiga Bridget estão fazendo estrelas na praia de Huntington quando um homem se aproxima delas. Ele diz que é fotógrafo profissional e pergunta se pode tirar uma foto delas. Esse é o tipo de coisa que Rodney Alcala faria. Ele procurava garotas e as convencia de que era um fotógrafo legítimo e que faria um ensaio para uma revista. Enquanto o homem está tirando fotos delas, uma vizinha se aproxima das meninas e pergunta se está tudo bem, preocupada com aquele homem estranho conversando com elas. Assim que ela chega, o fotógrafo vira o rosto para o outro lado e sai correndo. Ele se aproximou de 2 meninas de 12 anos. Quem faz isso? É tão assustador em 1979 quanto seria hoje. Pouco depois, Robin se despede de sua amiga, Bridget, para poder chegar à aula de balé às 16 horas. Bridget empresta sua bicicleta para Robin, para que ela não se atrase.
1 hora depois, a mãe de Robin recebe um telefonema do estúdio de balé. Sua filha nunca apareceu. Imediatamente, Marianne, mãe de Robin, liga para a casa de Bridget, a amiga com quem ela foi vista pela última vez. É nesse momento que ela fica sabendo sobre o homem estranho que se aproximou de sua filha. A polícia é chamada e Bridget se encontra com um retratista, fornecendo às autoridades este desenho. O retrato falado é compartilhado com todos os veículos de mídia. Todos estão atentos, procurando por esse homem e pela Robin, de 12 anos, mas sem sucesso. Foi provavelmente o momento mais horrível de todos. Sabe não saber? Robin Samsoe era uma menina de 12 anos, loira, de olhos azuis, símbolo de um estilo de vida saudável. Ela sempre teve um espírito especial. Quero dizer, todo mundo que a conhecia se apaixonava por ela. Ela provavelmente era a criança mais amorosa que uma mãe poderia ter. Tudo o que ela fazia para me agradar. No dia 2 de julho, 12 dias após seu desaparecimento, o corpo de Robin é encontrado nas colinas de Sierra Madre, a mais de 60 quilômetros de onde ela foi vista pela última vez. Eu disse, vamos vê-la. Ele disse, não podemos fazer isso. Eu disse, essa é a minha filha, é claro que vou vê-la. Por que não? Ele disse, porque levamos 3 dias para identificá-la. Eu disse, o que há de errado com vocês? Quantas menininhas de cabelo loiro comprido desaparecem para que vocês levem 3 dias? Ele encolheu os ombros e as lágrimas também desciam pelo rosto dele. Ele disse, não havia cabelo. Marianne, a mãe de Robin, está devastada. A perda de sua filha a mudou para sempre. Los Angeles está abalada pelo assassinato de Robin Samsoe, enquanto a polícia luta para encontrar um único suspeito. O detetive Jenkins, do Departamento de Polícia de Huntington Beach, recebe um telefonema no final da tarde de um agente de condicional que diz: "Ei, tem um condenado em liberdade condicional que se parece muito com aquele retrato falado. Você precisa dar uma olhada nele. O nome dele é Rodney Alcala." Isso já é quase no final do dia. Esses policiais estão trabalhando turnos de 18 horas ou até mais, e Jenkins precisa de uma pausa. O detetive Jenkins planeja dar uma olhada nesse homem chamado Rodney Alcala logo pela manhã, mas por enquanto ele está indo para casa para passar a noite. Mas ele não consegue tirar da cabeça a ideia de que seu suspeito pode ter sido identificado. O nome Rodney Alcala permanece em sua mente, mesmo quando ele se senta em casa em frente à televisão e acaba assistindo a uma reprise de The Dating Game. Bem, vejamos. O solteiro número 1 é um fotógrafo de sucesso. Seu pai o encontrou no quarto escuro aos 13 anos, totalmente desenvolvido. Por favor, deem as boas-vindas a Rodney Alcala. Rod, seja bem-vindo. Lá está Rodney Alcala na TV vencendo o The Dating Game. Número 1, você poderia cumprimentar Cheryl, por favor? Nós vamos nos divertir muito juntos, Cheryl. Olhando para trás, esse deve ser um dos momentos mais assustadores da TV. Solteiro número 1, por favor. Sim? Qual é o seu melhor horário disponível para nós? O melhor horário é à noite, durante a noite. É à noite que a coisa fica realmente boa. Que arrogância ir à televisão, diante de todo o país inteiro, em busca de mais mulheres para o seu programa. O detetive Jenkins não consegue acreditar que o assassino de Robin Samsoe está na TV. Ele finalmente confirma que este é o homem do desenho. Ele imediatamente começa a ligar para o departamento de polícia para dizer ao sargento que identificou Rodney Alcala. Mas ele não consegue deixar de se preocupar com o participante do programa. Foi gravado 1 ano antes. A participante mulher é Cheryl Bradshaw, e se ela o escolher, será que ela se tornará sua próxima vítima de assassinato? Será que o encontro será com o solteiro número 1, solteiro número 2 ou solteiro número 3? Quem vai para o encontro? Bem, eu gosto de bananas, então vou escolher o número 1. Número 1. Solteiro número 1, tudo bem. Mas nos bastidores, quando as câmeras se desligam, o instinto de Cheryl diz que algo não está certo. Então ela liga para o produtor do programa. Ela me ligou no escritório e disse: "Ellen, eu não posso ir. Eu não posso sair com esse cara. Quero dizer, ele é assustador. Eu não vou, não posso." Ela sentiu, ela disse, uma energia muito estranha vinda dele. Ela se sentiu muito desconfortável. E eu disse: "Bem, Deus, não vá. Quero dizer, você não precisa ir." Acho que isso pode ter salvado a vida dela. É 24 de julho de 1979, quando a polícia prende Rodney Alcala pelo assassinato de Robin Samsoe.
Durante todo esse tempo, ele estava se escondendo à vista de todos, morando na casa da mãe, a poucos metros de onde o corpo de Robin foi encontrado. Eles obtiveram um mandado de busca para a residência da mãe dele, onde ele estava morando. Eles não encontraram nenhuma evidência forense ligando Rodney Alcala ao assassinato de Robin Samsoe, mas encontraram um recibo de um depósito em Seattle. Eles foram até Seattle, abriram o depósito e foi uma verdadeira bonança de evidências. Eles encontraram mais de 1000 fotos de meninas e meninos em poses explícitas e sexualmente provocantes. E, muitos deles estavam nus. E muitas fotografias detalhadas de possíveis vítimas que Rodney pode ter visado, além de vários rolos de filme ainda não revelado, que foram encontrados em sua posse. Eles também encontraram vários tipos de joias, um monte de brincos diferentes. 2 dos brincos encontrados eram brincos de bolinha de ouro. Robin foi descrita como estando usando esses brincos no dia em que desapareceu. Agora, finalmente, temos algo concreto que liga diretamente Rodney Alcala à jovem Robin Samsoe. Fevereiro de 1980, Rodney Alcala vai a julgamento. Todos os assentos no tribunal estavam ocupados. A mãe de Robin Samsoe, Mary Ann, está lá. Enquanto ela está sentada atrás do assassino de sua filha, tem uma visão clara dele e sua mão está dentro da bolsa segurando uma arma. Ninguém no tribunal sabe que ela está prestes a atirar em Rodney Alcala. Nem mesmo a irmã mais velha de Robin, Tarana, sentada ao lado dela. Minha mãe simplesmente, ela nunca mais foi a mesma. É como se a vida dela tivesse ficado com um grande vazio e todo o resto estivesse do lado de fora, apenas observando. Ela realmente não se importava com mais nada naquele momento. Ela queria vingar a filha. Eu ia atirar bem entre os olhos dele se tivesse conseguido uma chance. Eu me lembro que ela estava muito calma. Ela só ficava repetindo: vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Mas então, ela sentiu a presença de Robin. De repente, senti o cheiro doce e familiar do shampoo dela. Senti um calor reconfortante na minha mão e, por algum motivo, não consegui tirá-la da bolsa. Lembro-me claramente de ela me dizer que ouviu a voz de Robin e, com muita insistência, lhe disse para não fazer isso de forma alguma. 30 de abril de 1980. O júri chegou a um veredito. Rodney Alcala é considerado culpado e condenado à morte. É uma troca pobre pela vida da minha filha, mas talvez salve a vida de outra pessoa com ele fora daqui. Mas, para o horror da família de Robin, o impensável acontece. Sua sentença é anulada apenas 4 anos depois. Hoje, em uma decisão de 5-1, a Suprema Corte do Estado da Califórnia decidiu que Rodney Alcala não teve um julgamento justo. Na sua opinião, Rodney Alcala algum dia será condenado à morte? Não, se eu puder ter alguma coisa a ver com isso. Simplesmente não consigo acreditar que temos que ser punidos pelo que ele fez. Ele não tem nada a fazer a não ser lucrar, e tudo o que temos a fazer é ser destruídos e sermos puxados um pouco mais para baixo. Não sei se realmente podemos. Nós, o júri, consideramos o réu, Rodney James Alcala, culpado do crime de 3º grau. Tudo bem. A morte é a única pena que poderia ser aplicada em um caso como esse. Na segunda vez, ele foi considerado culpado e recebeu novamente a pena de morte, e nós ficamos extremamente felizes. Mas, em 2001, no que parecia o desfecho mais improvável, a pena de morte de Rodney é novamente anulada, arrastando a família de volta para os horrores de outro julgamento e arriscando sua libertação. Minha mãe realmente perdeu o controle naquela época. Passamos por um verdadeiro inferno por causa daquele animal. Muito inferno. Muito inferno. Toda vez que isso acontece é como perder Robin de novo, sabe? Não sei se você já perdeu um filho, mas não há absolutamente nada. Nada neste mundo que doa tanto, que cause uma dor tão profunda e avassaladora quanto a perda de um filho. É uma dor indescritível. Nada. Esse caso foi atribuído a mim em 2003, quando meu chefe chegou e basicamente me deu um resumo dele, então seria um caso difícil. Foi então que Matt Murphy decidiu voltar às evidências e mandou reanalisar para DNA aquela bolsa de joias que foi recuperada no depósito em Seattle. Após conseguir que sua condenação fosse anulada, Rodney Alcala aguarda seu 3º julgamento. O que ele não sabe é que a ciência forense está alcançando-o.
Depois de inserir o DNA de Alcala no banco de dados, o promotor Matt Murphy, junto com a polícia da Califórnia e de Nova York, está tentando encontrar correspondências em casos que nunca foram solucionados. O que eles descobrem é muito mais chocante do que esperavam. O DNA liga Alcala a 4 assassinatos em Los Angeles, Jill Barcombe e Georgia Wickstead em 1977, Charlotte Lamb em 1978 e Jill Parante em 1979. Investigadores em Nova York mais tarde o ligarão aos assassinatos de Cornelia Creeley em 1971 e Ellen Hoover em 1977. 6 mulheres, das quais 4 foram assassinadas antes de sua participação no The Dating Game. E foi exatamente nesse momento que percebemos que Rodney Alcala não era apenas um assassino cruel, mas de fato ele era o serial killer que sempre suspeitamos que fosse. O ano é 2010, 9 anos desde que a condenação de Rodney Alcala foi anulada, quando finalmente seu terceiro julgamento chega ao fim. Desta vez, ele não será acusado apenas pelo assassinato de Robin Samsoe, mas enfrentará um total de 5 acusações de homicídio no Tribunal Estadual da Califórnia. No entanto, há uma testemunha que vai chocar o tribunal, a menina de 8 anos que, em 1968, sobreviveu ao serial killer. Foi a primeira vez que tive um nome para ela, a primeira vez que vi seu rosto, e foi bastante avassalador. Fiquei tão feliz em vê-la viva. Meu nome é Tauli Shapiro. Eu sou uma das primeiras vítimas de Rodney Alcala e uma das únicas vítimas vivas. Lembro que a manhã estava agradável e quente porque eu estava usando o vestido que minha babá tinha feito de crochê para mim. E eu deveria pegar o ônibus público para ir à escola, já que era só a alguns quarteirões de distância, mas eu não gostava de pegar o ônibus público sozinha. Um carro se aproximou de mim e, pelo que me lembro, perguntou se eu precisava de uma carona para ir à escola. Ele estava com o vidro abaixado. Eu estava na calçada e conversava com ele pela janela do passageiro. E ela diz: meus pais me disseram para nunca aceitar carona de estranhos. E ele responde: eu não sou um estranho, eu conheço seus pais. O que é totalmente possível. Havia tantas pessoas entrando e saindo da minha casa. Meu pai trabalhava com música, então tínhamos muitas figuras excêntricas entrando e saindo de casa. Eu só pensei, bom, pode ser, sabe? Não ia ser mal educada com o cara. Eu não sabia que deveria temer as pessoas. Entrei no carro, foi quando ele perguntou a que horas minha escola começava, e aí ele percebeu que tínhamos bastante tempo e disse que ia passar em casa para me mostrar um pôster. Eu realmente não me senti confortável naquele momento. E fomos para a casa dele. Eu o segui para dentro e é só disso que me lembro. Obviamente ele me acertou na cabeça logo depois disso. Então foi isso, foi o fim. Tauli acorda de um coma 1 mês depois. Ela não faz ideia do que aconteceu com ela. Meus pais nunca falaram sobre nada disso e ninguém mais também. Lembro de entrar na sala de aula e todo mundo me olhar como se eu devesse estar morta. Depois do que aconteceu, os pais de Tauli se mudaram para Puerto Vallarta, no México. Eles queriam começar uma nova vida para ela. Em 1971, quando acontece o julgamento de Rodney Alcala pela tentativa de assassinato dela, eles se recusam a deixá-la testemunhar e traumatizá-la ainda mais. Sou muito grata por meus pais não terem me feito testemunhar. Nada disso era do meu conhecimento e eu não precisava saber dessas coisas. Isso teria acabado completamente com a minha infância. Mas ela não faz ideia de como sobreviveu ao ataque, apenas que tinha 2 anjos da guarda cuidando dela. Um é policial, o outro é um simples bom samaritano. Em 1968, eu era representante de vendas e dirigia muito. Naquele dia, fui até Hollywood, estava seguindo pela Wilshire Boulevard e queria fazer o retorno, mas havia um carro na faixa de pedestres. Dentro do carro estava um homem conversando com uma menina, aparentemente a caminho da escola, e ele sorria e falava com ela, completamente fixado naquela garotinha. Aquilo me incomodou. Todos os sinais de alerta estavam ali. Donald Haynes está no lugar certo, na hora certa. Ele vê Tauli entrar no banco de trás do carro do homem. Ele percebe que algo está errado, então decide seguir o carro. Logo de cara, ele nota que o carro não tem placa. Sua mente está a mil, sem saber o que vai acontecer com a garotinha e sem ter certeza de qual deve ser sua próxima ação, até que o carro para em frente a uma casa. Ele observa enquanto Tauli sai do carro e entra na casa do homem. Pensei, o que diabos eu faço agora? Ele pode estar armado, vai saber.
E então pensei, bem, vou procurar um telefone público e ligar para a polícia. E eu recebi uma chamada para ver o homem sobre um possível sequestro na Las Palmas com a Sunset. Tem um cavalheiro bem nessa esquina acenando para mim. Donald Haynes conta ao policial Chris Camacho exatamente o que viu e mostra a casa em que eles entraram. Camacho imediatamente chama reforço. Fui até a porta da frente e comecei a bater. Eu podia ouvir alguém correndo pela casa. O suspeito apareceu, puxou a cortina para trás. Olhei para o rosto dele. Eu disse, preciso falar com você, por favor, abra a porta. Ele me respondeu, acabei de sair do banho, me dê um momento. E eu estou olhando para ele. Ele não está molhado, não tem uma toalha e está nu. Havia uma fúria nele. Ele não estava calmo. Os olhos dele estavam fixos e furiosos. Então foi aí que eu disse para ele, você precisa abrir a porta, eu preciso entrar e falar com você. Coloquei meu ouvido na porta e ouvi gemidos. Em questão de segundos, arrombei a porta com um chute. À direita havia uma sala de jantar, à esquerda uma sala de estar e em frente uma cozinha. E ali estava essa garotinha, sangue por toda parte, com uma barra atravessada no pescoço. Esse tipo de violência, e isso ainda me assombra. Todos nós achamos que ela estava morta. Ela não estava respirando. Não havia pulso. Enquanto o policial Camacho verifica o restante da casa em busca do suspeito, ele o vê fugindo pela porta dos fundos. Há uma chance de pegá-lo, mas ele precisa escolher, correr atrás do assassino ou ficar com a garotinha que parece estar morta. Eu queria pegá-lo. Eu queria desesperadamente pegá-lo. Eu simplesmente não conseguia deixar aquela garotinha com aquela barra no pescoço. E isso estava quebrando todo o protocolo, porque na cena do crime, você deve conter o local, não tocar em nada. Mas eu peguei uma toalha, tirei a barra do pescoço dela e coloquei de lado. E foi então que ouvimos a garotinha começando a engasgar, tentando respirar. Meu Deus, ela está viva. Imediatamente, uma ambulância é chamada e Tawley é levada às pressas para o hospital e ela está mal conseguindo se manter viva. Enquanto estávamos revistando a casa, encontrei uma carteira na mesinha de canto e a peguei, abri. Encontrei um documento de identidade pertencente a um Rodney Alcala. Eu vi o rosto dele, eu o vi. Eu sabia do que ele era capaz. Eu queria ir ao hospital e ver como ela estava. O médico me disse, se você não tivesse tirado aquela barra do pescoço dela, provavelmente ela não estaria viva, porque você abriu as vias aéreas dela. E isso me marcou profundamente. De volta ao tribunal, todos estão atônitos. O depoimento de Tawley Shapiro deixou todos sem palavras. Ao sair de seu assento, ela vê alguém que esperou a vida inteira para conhecer. Eu estava com um grupo de pessoas e ela veio correndo até mim e disse, Sr. Haynes, Sr. Haynes. E eu disse, quem é você? Ela disse, eu sou Tawley Shapiro. E eu disse, estou tão feliz em te ver. Ela disse, você é a única razão de eu estar aqui. Isso foi realmente marcante. Isso me tocou. Eu tive alguns anjos da guarda ao meu redor, o bom samaritano, e eu tinha os policiais. Ao sair do tribunal, todos os repórteres pedem uma declaração para Tawley. Ele deveria ser eliminado. Sinceramente, acho que ele não deveria respirar mais um dia, então. Ela ainda não sabe, mas há uma pessoa assistindo que tem acompanhado o julgamento mais de perto do que a maioria. Morgan está em casa olhando para a corajosa jovem de 8 anos que sobreviveu. Ver a coragem de Tawley faz Morgan chorar. Eu me culpei por tanto tempo. Queria entrar em contato com ela, mas sentia tanta culpa. Achei que ela me odiaria. Passei alguns dias tentando escrever a coisa perfeita só para pedir desculpas a ela, sabe? E eu enviei a carta para ela. Eu disse, não havia nada para perdoar. Eu não te responsabilizo por nada do que aconteceu comigo. A Tawley dizer que me perdoou mudou tudo. Definitivamente foi um grande passo para minha recuperação. Quando fui vê-la, eu disse para ela, sabe? Falei, por anos eu quis te abraçar. Você está bem com isso? E ela disse que sim. E eu simplesmente a abracei. Eu não conseguia soltar.
Foi simplesmente maravilhoso. É 9 de março de 2010, quando o julgamento pelos 5 assassinatos cometidos por Rodney Alcala na Califórnia, incluindo o de Robin Samsoe, de 12 anos, chega ao fim. Finalmente, o júri chegou a um veredito. Nós, o júri, consideramos o réu, Rodney James Alcala, culpado do crime de assassinato em primeiro grau. O júri considerou Alcala culpado de todos os 5 assassinatos. Você sabe que aquelas famílias, naquele momento, têm um pouco de justiça depois de uma longa espera de 30 anos. Nós, o júri, determinamos que a pena a ser imposta ao réu, Rodney James Alcala, seja a morte. E eu orei sobre isso e entreguei todo o meu ódio a Deus porque, de fato, eu não conseguia lidar com isso. Deixei esse sentimento me consumir por 31 anos, e não vou dar mais poder a ele sobre mim. Mas a história não termina aí. Após a condenação, as autoridades divulgaram 120 fotografias encontradas no armário de Alcala, na esperança de identificar possíveis vítimas e solucionar casos de pessoas desaparecidas. Em 2015, Cat Thornton se depara com essas fotos e identifica sua irmã, Christine, 39 anos após seu desaparecimento. Depois de passar a vida inteira buscando respostas, Cat finalmente pode dar um descanso à sua irmã. Muito bem, aqui está um resumo de outras principais notícias desta manhã. O assassino em série condenado Rodney Alcala morreu na prisão. O chamado assassino do jogo de encontros morreu no início desta manhã enquanto ainda aguardava sua execução. Sinto que a vida de Robin significou algo, mesmo em 12 anos. Ela o impediu de matar mais alguém? E acredito que, se você dissesse a ela que Deus iria usá-la para esse propósito, ela teria aceitado. Demorei muito tempo para realmente perceber que, quando o mal te toca profundamente, ele te muda de alguma forma, mas, felizmente, não te possui completamente. O mal nunca vai te possuir.